E aí galera, se você já viu a parte 1 e 2, fique à vontade para pular para a parte 3. A equipe de construção está em apuros, porque perdeu seus equipamentos, e suas obras estão paralisadas. Para consertar isso, o chefe oferece uma recompensa de 20 mil, para quem conseguir tirar a broca do perigoso poço de água turva. Apenas uma pessoa, um garoto de 18 anos chamado Davi, é corajoso o suficiente para dar um passo à frente. Ele destemidamente veste a roupa de mergulho, e submerge na água lamacenta. Algum tempo se passa desde que ele mergulhou, quando de repente ele para de responder, deixando a equipe ansiosa. Então, eles agem rapidamente, e o puxam para cima usando a corda. Para surpresa de todos, Davi anuncia que concluiu a tarefa. Enquanto a tripulação observa receber sua recompensa, eles ficam com ciúmes, e o amaldiçoam por dentro. No entanto, eles mal sabem que ele está fazendo isso para pagar a cirurgia de sua irmã. Não importa quão perigoso seja um trabalho, desde que pague bem, ele está disposto a fazer qualquer coisa pelo bem de sua irmã. Após receber sua recompensa, ele começa a voltar, quando se depara com um estranho, que está com o rosto coberto por um capuz. Ele questiona Davi, se valeu a pena arriscar sua vida por uma pequena quantia de dinheiro, e se oferece para jogar com ele por um pagamento muito maior. Ele imediatamente recusa, pensando que o homem é um golpista, tentando roubar o dinheiro que ele batalhou para ganhar. Enquanto Davi se dirige ao quarto de hospital de sua irmã, ele encontra o médico, que o lembra de que ele não pagou a conta mensal de sua irmã. O médico ressalta que sem o pagamento, sua irmã não receberá os medicamentos necessários. Ele também acrescenta que a condição de sua irmã está se deteriorando rapidamente, e eles precisarão realizar um transplante de rim, para ela ter uma vida mais segura. Porém, como Davi não tem condições de pagar a cirurgia, o médico diz para ele se preparar mentalmente para o pior. Embora ciente de que não poderá adquirir os recursos em tão pouco tempo, Davi garante ao médico que encontrará uma forma de obter o dinheiro. Enquanto isso, o estranho encapuzado ouve secretamente a conversa deles. Davi vai visitar a irmã, e enquanto ele se senta ao lado da cama dela, recebe uma ligação do pai deles. O pai de Davi é um viciado em jogos de azar, que nunca demonstrou carinho por eles. Devido ao vício, ele acumulou muitas dívidas com agiotas. Ele avisa Davi, que mesmo que sua irmã faça a cirurgia, não há garantia de que ela sobreviverá. No entanto, se ela morrer, eles poderão vender sua córnea por muito dinheiro. Assim, ele poderá pagar sua dívida de jogo, e Davi também poderá ir à escola. Davi fica furioso, por seu pai sugerir algo tão horrível. Ele grita com ele, dizendo que nunca o deixará machucá-la, e desliga o telefone. Davi vê o mesmo estranho acenando para ele do outro lado do corredor, e fica furioso ao presumir que ele foi seguido. Ele ameaça chamar a polícia, mas o estranho diz que ele está enganado, acrescentando que veio procurá-lo para que pudessem jogar. As regras são simples, se Davi o pegar em 5 minutos, ele lhe dará um prêmio de 100 mil reais. Como qualquer pessoa racional, Davi não acredita no estranho, e acha que é uma piada. Para provar que está falando sério, o estranho transfere instantaneamente 20 mil reais para a conta de Davi, e diz que pode ficar com ele, mesmo que decida não jogar. Sem nada a perder, Davi concorda em jogar. Assim que o jogo começa, o homem salta pela janela sem avisar. Davi o persegue rapidamente, e como ele vai regularmente ao hospital, conhece muito bem a área, então pode seguir o caminho mais curto enquanto o persegue. Apesar disso, o homem é rápido demais para ser pego, sempre conseguindo evitá-lo, acelerando sempre que ele se aproxima. Faltando apenas 1 minuto, Davi decide adotar uma abordagem menos convencional. Ele sobe até o telhado de um prédio próximo, para poder pular e pegar o homem de surpresa. Com apenas alguns segundos restantes, ele deixa de lado o medo, e pula assim que avista o homem correndo no beco abaixo. Faltando apenas alguns segundos, ele consegue pegá-lo. O capuz do homem mexe um pouco, e Davi vê que o homem é na verdade um ciborgue. Depois de vencer o jogo, ele recebe os 80 mil restantes. O ciborgue diz que ele pode ganhar mais dinheiro jogando mais jogos. Davi percebe que assim conseguirá rapidamente o dinheiro para a operação da irmã, e assim, ele concorda em continuar. No entanto, antes de prosseguir, o ciborgue coloca uma pulseira misteriosa em seu braço, que verifica sua identidade de jogador. De repente, ele começa a sentir tonturas, e cai inconsciente. Quando ele recupera a consciência, ele se encontra em uma sala cheia de cadáveres. 2 criaturas de aparência infantil pairam sobre ele, cada uma com garras afiadas, e olhos escarlates cheios de sangue. Sem qualquer explicação, ele recebeu a tarefa de sobreviver por 5 minutos. Davi percebe que um dos monstros parece uma menina, enquanto o outro parece um menino.
Assim que o jogo começa, os dois atacam ele. Embora ainda não tenha certeza do que está acontecendo, ele sabe que se não fizer nada, certamente vai morrer. Ele começa a se mover para conter o ataque, enquanto se concentra na garota monstro, e então, ele percebe que o garoto não está em lugar nenhum. Sem aviso, o garoto reaparece na frente dele, e o ataca, tirando um pedaço de seu ombro. A garota continua o ataque, mas Davi consegue evitá-lo por pouco. Ele olha o tempo, apenas para descobrir que apenas 90 segundos se passaram. Os monstros não lhe dão tempo para descansar, e o menino lança a menina em sua direção. Com reflexos extremamente rápido, ela pousa nas costas dele, e o corta violentamente com suas garras afiadas. Davi tenta escapar, mas o monstro consegue pegar e quebrar 2 de seus dedos. Para piorar a situação, ele recebe um estranho aviso de seu sistema, de que sua frequência cardíaca está aumentando rapidamente. Como resultado, ele tem dificuldade para respirar. Ele começa a pensar em sua irmã, e o que aconteceria com ela se ele morresse aqui. No entanto, no exato momento em que sua frequência cardíaca atinge 200 batimentos por minuto, o sistema o alerta, de que ele cumpriu os pré-requisitos para ativar a habilidade Fluxo Temporal Reverso. O sistema também cura suas feridas, e pergunta se ele deseja usar sua nova habilidade. Sem outra opção, ele ativa a habilidade Fluxo Temporal Reverso, que lhe permite prever o movimento do oponente por 3 segundos. Assim que ele ativa a habilidade, ele imediatamente testemunha um vislumbre do futuro ataque dos 2 monstros, assim como na descrição da habilidade. Faltando apenas 20 segundos para terminar o jogo, ele usa sua habilidade para se esquivar habilmente do ataque. Com o tempo quase acabando, a dupla monstruosa lança um ataque final, deixando Davi sem escolha, a não ser utilizar de novo sua nova habilidade, mas não consegue ativar por causa do tempo de recarga. No momento em que o monstro está prestes a desferir o golpe mortal, Davi é salvo, porque o tempo do jogo acabou. Um portão colossal se abre, garantindo-lhe passagem para a próxima fase do jogo. À medida que avança, ele recebe outra notificação, de que ganhou 300 pontos por completar com sucesso o nível. Ele avança até chegar a uma grande sala, onde descobre vários indivíduos, vestidos com as mesmas roupas que ele usava quando acordou. Era esperada a chegada de 20 novos jogadores naquele dia, mas parece que ele foi o único que sobreviveu. Ao chegar, ele é recebido por um jogador chamado Jonathan, que chegou a este local meio mês antes dele. Ele diz a Davi que eles estão atualmente em uma arena, onde as pessoas jogam com suas vidas, e que a arena é propriedade da Associação AGE, uma empresa de tecnologia de alto nível, com vastas participações em todo o mundo, acrescentando que seus ativos são tão valiosos, que poderiam comprar metade do mundo com apenas um. Enquanto eles conversam, Davi começa a se perguntar sobre a estranha pulseira que o homem colocou em seu pulso, quando de repente, um holograma de uma boneca preta assustadora surge dela. O holograma o dá as boas-vindas à arena, e informa que ele deve sobreviver como os outros jogadores, mas existem certas condições. O holograma explica que os jogadores devem continuar participando dos jogos. Ao terminar os jogos, você ganha pontos para atualizações. O último sobrevivente fica com os direitos de herança do grupo AGE, e recebe enormes bens. No entanto, há uma regra especial: os jogadores não estão autorizados a desistir em nenhuma circunstância, e qualquer jogador que quebrar esta regra será executado. O holograma desaparece depois de transmitir as regras para ele, e sugere consultar o guia do novato para obter informações mais detalhadas. E então, Davi fica se perguntando se a recompensa da riqueza inimaginável é real. Jonathan continua sua explicação sobre a arena. Ele diz que a arena está dividida em 7 níveis, e atualmente eles estão no nível mais baixo, chamado infantil. Além disso, quanto maior o seu nível, mais difíceis se tornam os jogos. Se você não for forte o suficiente, você morrerá. Ele explica ainda que não é fácil acumular pontos na arena, pois tudo custa pontos. Até a comida tem que ser comprada com pontos. No entanto, há apenas uma quantidade limitada por dia, então se você quiser comida ou outros itens, terá que lutar por isso. Por fim, ele alertou Davi que se os pontos de alguém chegar a 0, será imediatamente executado. Ao ouvir tudo isso, ele começa a ter dúvidas se participar da arena é uma boa ideia. Ele se lembra de como esteve perto da morte no primeiro jogo, e se preocupa em deixar a irmã sozinha no hospital. Ele então perguntou a Jonathan se ele poderia sair da arena caso não quisesse participar. Sua pergunta é rapidamente respondida, quando um outro jogador fica frustrado com o jogo, e tenta remover seu bracelete. Ele é executado imediatamente, quando sua cabeça explodiu, deixando uma poça de sangue. Jonathan aconselha a estar mentalmente preparado, porque se você não for forte o suficiente, você morrerá.
Quando Davi pergunta por que ele o está ajudando, ele responde que está interessado em se conectar com pessoas fortes. Ele também menciona ter assistido seu jogo na transmissão ao vivo, e embora tenha sido desleixado no início, ficou impressionado ao ver como de repente, Davi ficou muito rápido no final. Davi fica surpreso ao saber que a transmissão dos jogos. Ele percebe que foi por causa do sistema que conseguiu sobreviver. Então ele pergunta a Jonathan sobre as habilidades do sistema, mas ele parece não saber de nada. Davi então percebe que ele pode ser o único que pode ver isso, e portanto, pode ser sensato manter isso em segredo. Porém, antes que ele possa pensar mais, a conversa é abruptamente interrompida por um anúncio nos altos-falantes, ordenando que todos retornem aos dormitórios, pois a área pública fechará em 30 minutos, e quem não retornar será executado. Jonathan diz a ele que o horário de funcionamento é das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, e se oferece para levá-lo aos dormitórios, referindo-se a eles como celas de prisão. Os dormitórios são de fato estruturados como uma prisão, completos com números de celas e portas de aço, que efetivamente impedem qualquer pessoa de sair. Há outro anúncio, de que restam apenas 5 minutos, e com isso, Jonathan decide ir para sua cela, enquanto fala para Davi que eles deveriam se encontrar novamente amanhã. Ao entrar, ele percebe que não está sozinho, e terá que dividir a cela com outros 4 jogadores. Eles se preparam para dormir, mas Davi só consegue pensar em sua irmã. Ela ainda está sozinha no hospital, então ele gostaria de sair o mais rápido possível. Incapaz de dormir, ele decide verificar o guia para iniciantes. Ele clica no ícone de sua pulseira, e um holograma aparece. É a mesma boneca de antes. Ele se apresenta como Age, e continua explicando o guia para iniciantes. De acordo com a Age, os jogadores começam a acumular pontos pessoais após completarem o primeiro jogo. No entanto, devem pagar uma taxa diária de sobrevivência de 100 pontos, que é descontada de cada jogador à meia-noite. Caso seus pontos cheguem a 0, o jogador é imediatamente executado. Age então revela que o nível atual de Davi é infantil, e que ele deve acumular 10.000 pontos, para desafiar e evoluir para o próximo nível, que é chamado de erudito. Continuando, Age explica que a arena coloca monstros diferentes em cada jogo. A dificuldade do jogo pode variar com base na duração, local, monstros, regras e número de jogadores. A recompensa para um jogo iniciante é de 300 pontos, e à medida que a dificuldade aumenta, os pontos também aumentam. Por fim, informa Davi que um jogador deve participar de pelo menos um jogo ao dia, ou será executado. No entanto, um jogador pode usar 500 pontos para evitar esta regra por um dia. À medida que o holograma desaparece, Davi percebe que deve ficar mais forte rapidamente se quiser sobreviver. Pouco depois, ele recebe uma mensagem do sistema, que se oferece para ajudá-lo a ficar mais forte, por meio de um recurso, chamado de treino de crescimento do jogador. O sistema descreve o recurso como um campo de treinamento por tempo limitado, que estará disponível uma vez por dia, para ajudá-lo a ficar mais forte. Além disso, ele também receberá pontos pela conclusão. Assim que ele aprende isso, que não só ficará mais forte, mas também ganhará pontos, ele aceita ansiosamente o convite do sistema, e é instantaneamente transportado para um espaço vazio em branco. O sistema informa que serão realizados treinamentos de simulação, para ajudá-lo a melhorar suas habilidades de acordo com os jogos que ele completa todos os dias. De repente, ele vê os mesmos 2 monstros de antes, e deve sobreviver por 5 minutos. O sistema avisa que se ele falhar, perderá 100 pontos. No dia seguinte, Jonathan espera pacientemente por Davi na área pública, mas não o encontra em lugar nenhum. Parece que Davi decidiu enfrentar o desafio diário logo pela manhã. Jonathan o vê saindo da arena de jogo. Davi conta que queria se adaptar rapidamente a esse novo lugar, então decidiu aceitar o desafio cedo, mas na verdade, queria testar os resultados do treino da noite anterior. A simulação foi projetada para espelhar o jogo real, e apesar de estar ciente de que os monstros eram falsos, ele não conseguia se livrar da sensação avassaladora de urgência e perigo que sentia. Assim, acabou reprovando na simulação, e teve 100 pontos descontados. Como forma de ajudá-lo a melhorar sua aptidão física, o sistema decidiu oferecer treino básico, dando-lhe 3 horas para concluí-lo sem penalidade ou desconto de pontos. Apesar de falhar várias vezes, ele finalmente conseguiu completar o desafio. Ao acordar da simulação, ele se surpreende, ao descobrir que apenas alguns segundos se passaram, fazendo perceber que o tempo fluía de forma diferente na simulação e na realidade. No presente, Davi quer jogar o primeiro jogo novamente, pois o completou com bastante facilidade. Mas Jonathan avisa que repetir os jogos os tornam mais difíceis.
Apenas alguns jogadores fortes podem repetir os jogos e sobreviver. Porém, seu aviso tem um efeito oposto em Davi, que fica animado com a possibilidade de ganhar mais pontos. Enquanto ele se dirige para a arena do jogo, o sistema informa que o nível de dificuldade aumentou, de iniciante 1 estrela, para iniciante 2 estrelas. Ignorando o aviso de Jonathan, ele corajosamente decide iniciar o jogo, e entra na sala. Assim que ele entra, o aumento do nível de dificuldade se torna aparente. O chão da sala é composto apenas por algumas tábuas de aço, que exigem que ele se equilibre. Abaixo dele, encontra-se uma enorme piscina, do que parece ser água. A sala está ocupada pelos mesmos 2 monstros que ele enfrentou anteriormente. Porém, a tarefa desta vez não é apenas sobreviver por 5 minutos, mas também matar pelo menos um monstro. Além disso, a piscina que ele pensava estar cheia de água, tinha na verdade ácido sulfúrico, pois o sistema o alerta para ter cuidado com isso. O jogo começa, e o cronômetro inicia. Sem perder tempo, os 2 monstros iniciam o ataque. Comparado aos monstros, o terreno parece estar lhe causando mais problemas, enquanto ele luta para manter o equilíbrio, ao mesmo tempo que evita seus ataques. Davi se vê encurralado pelos 2 monstros, atacando ele de diferentes direções. Para conter o ataque, ele decide colocar seu treinamento em prática, e usa o salto de ponto fixo para limpar a distância entre 2 pranchas de aço. Se fosse apenas esquivar, não pareceria tão difícil, mas Davi se pergunta, como ele vai matar um monstro apenas com as próprias mãos? De repente, ele tem uma ideia, de que pode matá-los jogando-os na piscina de ácido. No entanto, é mais fácil falar do que fazer, pois os 2 monstros continuam a atacá-lo implacavelmente. Davi tenta ativar sua habilidade para lançar um monstro na piscina de ácido, mas falha, porque as condições para ativá-la não foram atendidas, já que ele está muito mais calmo desta vez, sua frequência cardíaca não atingiu o nível exigido. Ele percebe que se continuar assim, será apenas uma questão de tempo até que seja atingido por um de seus ataques. Davi elabora um plano arriscado, e deixa propositalmente que um deles ataque seu braço, para aumentar sua frequência cardíaca. O plano funciona quando ele começa a receber o aviso do sistema, logo após sua frequência cardíaca atingir o nível exigido, e ele ativa sua habilidade fluxo temporal reverso. Tendo previsto seus movimentos, ele atrai um deles para a borda da prancha de aço. Enquanto o monstro ataca ele, ele se esquiva habilmente, e desfere um chute poderoso por trás, fazendo o monstro cair na poça de ácido sulfúrico. Com isso, ele elimina um dos requisitos para passar de nível. Porém, ele percebe que está perdendo muito sangue, e começa a sentir tonturas, colocando-se em uma situação difícil. Enquanto ele luta, o sistema lhe envia uma notificação, de que ele pode usar seus pontos para atualizar sua habilidade fluxo temporal reverso para o nível 2. Fazendo isso, redefinirá o tempo de recarga, e aumentará o tempo de previsão de 3 para 5 segundos. A frequência cardíaca necessária para a habilidade também será reduzida, de 200 para 160. Porém, o preço é 300 pontos, e Davi tem apenas 400 pontos restantes depois de completar o jogo anterior. Sem outra opção, ele decide atualizar suas habilidades. Para sua alegria, a atualização vem com um efeito bônus, que não foi mencionado na descrição. Se ele conseguir evitar ataques inimigos por 5 segundos após ativar a habilidade, ele receberá um bônus de aceleração de velocidade de movimento por 2 minutos. Assim que a atualização foi concluída, ele ativa a habilidade. Depois de evitar facilmente o ataque do monstro por 5 segundos, ele recebe a aceleração bônus. Com a velocidade adicional, ele se sente mais ágil, e consegue desviar facilmente dos ataques do monstro. Apesar de ter gasto mais da metade de seus pontos na atualização, sua decisão provou ser sábia, pois derrotou com sucesso os 2 monstros, e terminou o jogo faltando apenas alguns segundos para o fim da fase. Apesar do alto custo da atualização, ele se sente realizado, e sabe que valeu a pena o investimento. Ele recebe 500 pontos como recompensa por terminar o jogo, e vai à área pública comprar um kit de primeiros socorros em uma máquina de venda por 20 pontos para tratar a lesão no braço. Ele também recebe uma carta de 2 pontos como bônus por completar o jogo, o que dobra seus pontos em qualquer jogo. Depois de tratar o ferimento, Davi sente fome e vai até uma máquina de venda para comprar comida. Enquanto está lá, ele percebe outro jogador olhando para ele com curiosidade, provavelmente devido ao seu sucesso em vencer 2 jogos. Porém, ao chegar à máquina, descobre que os biscoitos já estão esgotados, apesar de ser de manhã cedo. Ele também percebe que a comida não é barata, custa 80 pontos o pacote de biscoitos, e 60 pontos a água. Se quiser sobreviver, terá que ganhar pontos rapidamente desafiando os jogos mais perigosos.
O jogador de antes vai até ele com outros 2 jogadores. Ele se oferece para lhe vender biscoitos que comprou na máquina pelo preço de 400 pontos, e Davi recusa a oferta como qualquer pessoa racional. Porém, o grupo de jogadores o cerca, e insiste veementemente para que ele compre o pacote de biscoitos caro. Fica claro para ele, que eles querem roubar os pontos que ele conquistou com muito esforço. O jogador avisa que ele só pode sair depois de comprar, e ainda ameaça quebrar as pernas dele caso não compre. Embora as regras da arena proíbam os jogadores de se matarem, causar danos físicos graves como quebrar os membros de alguém não é considerado uma violação. No entanto, tais ações tornam o jogador afetado incapaz de vencer o jogo, e dada a exigência de participação diária, o jogador está certamente condenado. Com a paciência acabando, eles continuam a ameaçá-lo para entregar seus pontos. Diante dessa ameaça, Davi começa a questionar se conseguirá derrotar 3 oponentes sozinho, principalmente devido à sua lesão atual. Mesmo assim, ele age movendo a mão em direção ao bracelete do outro jogador, mas em vez de fazer a troca, ele dá um soco no jogador, derrubando-o. Davi percebe que deve ser forte, e se não conseguir nem proteger seus pontos, não adianta jogar. Quando o jogador caído se levanta, ele ordena que seus companheiros o ataquem. Apesar de ser mais forte do que um jogador comum, Davi sabe que não pode vencer do jeito que está, então decide se esquivar dos ataques por tempo suficiente para que sua frequência cardíaca aumente. No entanto, seu plano é rapidamente frustrado, quando um dos jogadores consegue pegá-lo desprevenido por trás. Embora ele desvie com sucesso o ataque inicial, o agressor agarra seu braço ferido, e começa a pressionar com força o ferimento. Enquanto um deles o contém, o outro se levanta, e o acerta com um soco por trás. O atacante então ordena que seu parceiro quebre a perna dele. Devido aos ferimentos, sua frequência cardíaca começa a aumentar, mas ainda não atingiu a frequência necessária de 160 batimentos por segundo. Antes de sua perna quebrar, sua frequência cardíaca atinge 160 batimentos, e ele ativa instantaneamente sua habilidade. Ele consegue se esquivar do ataque, e também recebe o aumento de velocidade. Com sua velocidade aumentada, ele elimina facilmente o atacante, e então começa a atacar o outro jogador. Depois de derrubar ele, Davi lê seu crachá, onde se lê Carlos. Como uma compensação por atacá-lo, ele também leva todos os pacotes de biscoitos que ele possui. Todos os jogadores que estavam assistindo ficaram maravilhados. Quando Davi começa a sair, Carlos promete que vai se vingar, avisando que não se esquecerá disso. Davi come seus biscoitos recém-adquiridos em seu quarto, se perguntando como Carlos tentará se vingar dele, quando de repente ele recebe uma notificação. O sistema informa que sua classificação mudou, e ele pode verificar olhando a tabela de classificação. Ao abrir a tabela de classificação, Davi encontra seu nome na 276ª posição, com 580 pontos. No topo da lista está Antônio, o atual líder, com impressionantes 7.720 pontos. Davi fica chocado ao ler o nome do jogador na 3ª posição, é Benjamin, irmão do jogador que acabou de espancar. Davi então percebe que as coisas estão prestes a ficar complicadas. Ele decide ir até Jonathan para obter mais informações. Depois de olhar em volta para ter certeza de que não estão sendo observados, ele conta a Davi sobre todo o incidente. Jonathan diz a ele que ele está em apuros, porque Benjamin é muito poderoso. Ele também conta que os 30 primeiros colocados da tabela de classificação estão divididos em 3 grupos. Cada grupo joga junto, e usa os pontos para comprar biscoitos. Dessa forma, eles podem revender os biscoitos pelo preço que quiserem, e acumular ainda mais pontos. Os líderes dos 3 grupos são Antônio, Josué e Benjamin, os 3 jogadores mais fortes. Os jogadores mais fracos só podem sobreviver se tomarem cuidado. Jonathan avisa que os 2 irmãos não vão deixar isso passar, e com certeza virão em busca de vingança. Ele originalmente queria formar uma equipe com Davi, mas com todos os problemas em que se meteu, ele mudou de ideia. Já Davi decide que vai subir na tabela e chegar ao primeiro lugar, então ninguém ousaria mexer com ele. 3 dias se passaram desde o incidente, e Davi rapidamente começou a ganhar pontos, e também a atenção dos demais jogadores. Apesar de estar surpreso por ainda não ter sido alvo de Carlos, Davi decide focar no próprio progresso, e tem como objetivo subir ainda mais na tabela de classificação. Para ganhar pontos rapidamente, ele vem finalizando 2 partidas diariamente, e alcançou a classificação 191º.
Devido ao treinamento consistente de simulação todas as noites, ele ficou muito mais forte, e agora é capaz de completar partidas de nível iniciante sem sofrer nenhuma lesão. A arena não tem luz solar, e o dia e a noite são simulados pela luz. Depois de apenas 5 dias na arena, ele já perdeu a noção do tempo. A única maneira para ele não perder a noção da realidade é jogar sem parar, e ver seus pontos aumentarem. Agora que Davi acumulou mais de 2.000 pontos, ele está elegível para participar dos jogos de nível intermediário, que oferecem uma recompensa de 1.000 pontos. No entanto, com o nível de dificuldade mais elevado, os jogadores podem agora formar equipes com outros jogadores para aumentar as suas chances de vitória. Ele tem duas opções de combinação, aleatório, ou convidar amigos. Já que Davi não tem companheiros de equipe, escolhe a primeira, e recebe a sala 8 para o jogo de nível intermediário, com a condição de chegar em 5 minutos, ou será banido de participar de qualquer jogo durante o resto do dia. Ele corre para a sala, e ao chegar lá, vê uma garota esperando por ele na porta. Enquanto isso, Carlos relata ao irmão o incidente envolvendo Davi, retratando-o como o vilão que bateu nele e roubou seus biscoitos. Convencido de que ele precisa aprender uma lição, Benjamin decide que é hora de ensinar a ele como as coisas funcionam. Por outro lado, Davi se apresenta à companheira, e ela diz a ele que seu nome é Sofia. Ele fica surpreso que seu companheiro de equipe seja uma menina, já que ele nunca viu nenhuma jogadora na arena, ele simplesmente presumiu que não havia nenhuma garota jogando. Sofia conta que em seu nível, as garotas e os garotos são separados em arenas diferentes. Eles só se encontram durante jogos intermediários ou avançados. Eles então autenticam suas identidades de jogador, e o portão da sala de jogos se abre, e eles entram. A sala lembra uma biblioteca, com 3 monstros posicionados no centro, 2 dos quais possuem cordas presas a eles. Não demorou muito para que Sofia percebesse que os 2 monstros com cordas são na verdade fantoches controlados por um marionetista parado entre eles com cordas nas mãos. O sistema dá a eles uma tarefa, na qual eles devem obter um item do mestre das marionetes em 20 minutos. Há 2 bonequinhos pendurados na cintura do mestre, mas apenas um deles é o item correto. Se eles pegarem o boneco errado, ocorrerá uma penalidade aleatória. Quando o jogo começa, os 2 bonecos correm em direção à dupla. Um deles está empunhando lâminas duplas, enquanto o outro tem uma longa espada. Ambos decidem se separar para aumentar suas chances de sucesso. No entanto, o fantoche revela-se um adversário formidável, com ambos os jogadores mal conseguindo desviar de seus ataques poderosos. Depois de evitar o ataque do boneco de empunhadeira dupla, Sofia tenta usar a pequena janela de oportunidade, e corre em direção ao mestre das marionetes. No entanto, Davi fica desconfiado, ao perceber que a abordagem dela ao mestre das marionetes parece ser muito fácil, como se eles estivessem permitindo que ela se aproximasse. Assim que ele expressa sua preocupação, Sofia se vira, para ver que o boneco começou a se desconectar, com cada parte do corpo voando sozinha. À medida que o braço da marionete se aproxima dela em grande velocidade, ela reage rapidamente usando sua jaqueta para desviar o ataque. No entanto, o boneco mostra-se implacável, continuando seu ataque com outras partes destacadas do corpo. No caos da batalha, a marionete consegue machucar seu ombro, fazendo Sofia estremecer e sentir dor. Davi percebe que Sofia não conseguirá se esquivar do próximo ataque devido ao ferimento. Enquanto o braço empunhando a lâmina avança em direção a ela, ele rapidamente intervém, e consegue salvar Sofia bem a tempo, chutando o braço para longe, e ela o agradece por salvá-la. No entanto, Davi explica que ele tem seus próprios motivos para salvá-la, e que isso exige que ambos trabalhem juntos para vencer, portanto, seria difícil para ele resolver isso sozinho, e é por isso que ele não pode deixá-la morrer. Ele diz a ela que se eles conseguirem cortar os fios do boneco eles pararão de se mover. Ele diz a ela para atrair o boneco de dupla empunhadeira para a esquerda, enquanto ele atrai o outro para o seu fio, e usa seu ataque para cortar os fios. Sem um deles, eles não deverão ter muitos problemas para agarrar o item. Com o plano em ação, Davi desvia habilmente dos ataques do boneco, levando-o gradativamente em direção ao seu fio. Quando ele chega perto o suficiente, ele manobra rapidamente para fazer o boneco cortar seus próprios fios, evitando o ataque no último momento possível. O boneco de empunhadeira dupla ficou imóvel, e Davi se move rapidamente em direção ao mestre das marionetes, com a intenção de recuperar o item necessário para completar a tarefa. No entanto, ele é subitamente atingido no ombro por trás, pelo mesmo boneco que pensava ter derrotado.
Parece que o mestre das marionetes conseguiu recolocar instantaneamente os fios que controlavam a marionete depois de cortados. Apesar dos problemas, Davi se recusa a desistir. Ele agarra com força o fantoche empunhando a espada, e instrui Sofia a recuperar o item enquanto ele segura os bonecos. Em um movimento rápido e ágil, ela consegue arrancar o item da cintura do mestre das marionetes. O alívio de obter o item tem vida curta, pois chega uma notificação do sistema, alertando-os de que recuperaram o item errado, e agora serão penalizados com uma explosão. Davi precisa tomar uma decisão. Como único outro jogador ele deve escolher se quer continuar ou desistir. Ele avalia cuidadosamente suas opções, considerando os riscos e recompensas de cada uma. Se ele decidir continuar, eles terão a chance de encontrar o item correto a tempo e salvar Sofia, mas se falharem, ambos morrerão numa enorme explosão. Alternativamente, ele poderia optar por abandonar o jogo, saindo com segurança, sem pontos, mas condenando Sofia à morte certa. Com o item de penalidade preso na mão de Sofia, sua vida depende completamente da decisão de Davi. Ele começa a pensar no que fazer. Se for embora agora, então pode ser uma perda muito grande, mas se ele continuar, ele poderá morrer na explosão. Depois de considerar todas as opções, Davi decide encerrar o jogo. Sofia percebe que não pode deixá-lo sair se quiser sobreviver. No momento em que ele está prestes a apertar o botão para encerrar o jogo, Sofia diz a ele que tem um cartão de recompensa raro escondido, e que se ele continuar o jogo ela vai dar para ele. Ela mostra o cartão usando sua pulseira. É um cartão de arma raro, que um jogador pode usar para comprar uma arma. Davi sabe o valor de uma arma e fica tentado. Ele diz a Sofia que ficar apenas com o cartão não é uma recompensa suficiente. Com o tempo correndo, ele se oferece para continuar o jogo por 500 pontos e seu cartão de arma, e ela instantaneamente concorda. O plano deles é tirar a arma da marionete, assim cortar os fios ficará muito mais fácil. Davi diz a ela que em vez dos fios eles deveriam focar nas mãos do marionetista. Ele notou anteriormente que os fios são como nervos que serão restaurados se não forem tratados na fonte como antes. Com tudo decidido, Davi seleciona a opção em seu bracelete para continuar o jogo, tendo apenas 3 minutos para recuperar o item correto antes que o item penalizado exploda. Davi percebe uma mudança na estratégia das marionetes. Em vez de atacar como antes, eles estão sendo mais cautelosos e protetores com o marionetista, tentando esperar o tempo acabar. Ele apresenta um novo plano para queimar os fios usando tochas, instruindo Sofia a retirá-lo da parede enquanto ele distrai os bonecos. Enquanto o plano é colocado em ação, Davi ataca o boneco com a espada, mas ele desmonta seu corpo para evitar, na tentativa de contra-ataque de múltiplas direções, mas Davi consegue escapar usando sua habilidade. Ele então tenta atrair o fantoche para que corte os fios mais uma vez, mas ele para bem a tempo, ao tomar conhecimento do plano de Davi. Enquanto Davi está lutando contra os fantoches, Sofia aproveita a chance para pegar uma das tochas. Embora a marionete empunhando a espada tente atacá-la, ela evita e queima com sucesso os fios que conectam a marionete de empunhadeira dupla. Usando esta pequena janela de oportunidade, Davi rapidamente pega a espada da mão da marionete. Assim que seu cronômetro de 5 segundos acaba, ele ganha um bônus de velocidade da sua habilidade, e corre em direção ao marionetista em um ritmo incrível, deixando Sofia surpresa com sua súbita explosão de velocidade. Embora o mestre das marionetes tente se defender usando o boneco de dupla empunhadeira, isso não se prova ser páreo para a velocidade de Davi. Em um instante, Davi se esquiva do ataque do boneco, e o corta ao meio com um poderoso golpe. Faltando apenas 20 segundos para o fim, ele consegue pegar o item correto e vencer o jogo. Sofia fica grata a ele por salvar sua vida, e promete cumprir sua parte do acordo, e até se oferece para revelar a conexão oculta entre a carta de arma e os jogos de alto nível. Enquanto isso, em outro lugar, Benjamin se prepara para entrar em um jogo de alto nível com seus companheiros, chamando Marcos antes de partir. Benjamin diz a ele que embora seu irmão seja fraco e cause problemas todos os dias, ele é a única família que tem, e algum novato tentou causar problemas para ele, ele quer que ele faça de Davi um exemplo, para que ninguém mais se atreva a fazer o mesmo. Na arena do jogo, Davi recebe seus 500 pontos de Sofia, e ela então pergunta a ele sobre sua repentina explosão de velocidade, e se pergunta se ele estava escondendo sua força. Mas ele descarta a pergunta, afirmando que a única coisa que importa é que eles venceram. Quando ele pede o cartão da arma, Sofia relutantemente o entrega, explicando que ela não o teria usado se eles não estivessem em uma situação tão terrível.
Quando Davi pergunta sobre a conexão oculta, ela diz a ele que no nível infantil os jogadores só podem comprar comida e remédio. Muitas pessoas tentaram encontrar armas, mas sem sucesso. Alguns até tentaram roubar armas de monstros, mas não conseguiram trazer elas para fora da sala de jogos. Sofia diz a ele que só depois de obter o cartão de arma ela tomou conhecimento da existência de armas. De acordo com as informações que ela reuniu, a maioria dos jogadores não sabe que armas são permitidas em níveis inferiores. Depois de entregar o cartão a ele, ela pergunta se ele quer formar um time com ela, dizendo que suas informações sobre os ganhos avançados podem ser úteis para ele. Davi concorda, e diz que vai esperar o convite dela. Então ele sai da sala do jogo, e vai em direção ao seu dormitório. Já que os jogos intermediários são muito difíceis para ele no seu nível atual, ele decide treinar mais em vez de jogar outro jogo intermediário. Enquanto caminha para seu quarto, ele sente alguém o seguindo. De repente, alguém o ataca por trás e o nocauteia. Ele acorda, e percebe que foi amarrado com correntes e está pendurado no teto. Ele está cercado por Carlos e seus companheiros, todos armados com canos de metal, e a pessoa que o nocauteou foi Marcos. Marcos então sai da sala, confiante de que seu trabalho está feito, e que Carlos pode cuidar do resto sozinho. Davi percebe que ele deve encontrar uma maneira de escapar antes que comecem a torturá-lo. Ele então começa a insultar Carlos, na tentativa de irritá-lo e induzi-lo a atacá-lo. O que funciona, e ele consegue agarrá-lo com um triângulo. Ele diz ao resto dos rapazes para pararem de se mover, caso contrário ele irá estrangulá-lo até a morte. Davi lentamente aperta seu golpe, até que Carlos começa a ficar sem fôlego. Carlos então sinaliza algo para um de seus companheiros de equipe. Seguindo suas instruções, eles liberam Davi da corrente, porém, ele rapidamente consegue agarrar as correntes e colocá-las no pescoço de Carlos. Quando Davi cai no chão, ele percebe que está na academia. De repente, um dos agressores balança uma barra de metal contra ele com força total, forçando-o a desviar e soltar as correntes, permitindo que Carlos escape. O resto dos atacantes se armam com halteres e barras de metal, enquanto Carlos ordena que eles o ataquem e quebrem sua perna. Davi está sendo oprimido pelo ataque, conseguindo se esquivar de um atacante, mas sendo atingido na cabeça por outro. Ele contra-ataca o jogador usando sua corrente, e rapidamente volta à posição. Ele declara que sobreviverá a todo custo, mesmo que isso signifique matar todos eles e receber uma penalidade. Ativando sua habilidade, ele ataca diretamente o grupo, pronto para o que vier a seguir. Depois de eliminar rapidamente 3 jogadores com sua velocidade bônus, ele se distrai, permitindo que Carlos acerte sua perna com uma placa pesada, causando uma dor insuportável. Apesar da lesão, ele consegue dominar Carlos e o joga no chão. Temendo a força de Davi, o último jogador tenta escapar. Enquanto Davi tenta persegui-lo, ele cai de joelhos, percebendo que sua perna está quebrada. O pensamento de como ele sobreviverá aos jogos futuros com uma perna quebrada pesa muito em sua mente. Ele volta mancando para seu quarto, e percebe que ganhou 3.680 pontos depois de terminar o jogo intermediário. Já que não pode participar dos jogos com a perna quebrada, ele terá que gastar 500 pontos todos os dias para evitar jogar. Ele dá um soco no chão em frustração, e começa a pensar sobre sua irmã, e até começa a se arrepender de ter vindo para este lugar. Porém, diz a si mesmo que não pode desistir, não quando finalmente tem esperança. De repente, seu primeiro jogo vem à sua mente. Quando ele lutou contra aqueles monstros pela primeira vez, eles quebraram seus dedos, mas o sistema o curou. Enquanto ele pensava sobre isso, ele recebe uma nova notificação, que lhe diz que já que ele atingiu 3.000 pontos ele desbloqueou uma nova função do sistema. Ao acessar a função, ele se surpreende ao descobrir que agora tem acesso à loja. No momento, a única loja disponível para ele é a loja iniciante, oferecendo 2 itens, recuperação física e nano-equipamentos. O sistema informa que os itens serão atualizados com base em sua situação. Davi seleciona a opção de recuperação física, que lhe apresenta 3 opções: remoção de fadiga por 300 pontos, ferimentos leves por 500 pontos, e ferimentos graves por 1.000 pontos. Ele escolhe a opção de ferimentos graves, e a descrição revela que pode curar qualquer ferimento, como fraturas, ossos quebrados, ou outros ferimentos fatais em 6 horas. Sem outras opções, ele compra o remédio, que aparece em sua mão como uma pequena cápsula. Assim que a consome, ele começa a se sentir sonolento, e eventualmente adormece.
Carlos e seus companheiros comemoram alegremente na academia após quebrar a perna de Davi. Carlos não poderia estar mais feliz, e até mandou seus companheiros trazerem a carne milenar para que pudessem comemorar. Mais tarde naquela noite, Davi é acordado por um alerta do sistema, notificando-o sobre seu treinamento diário de crescimento. Para sua surpresa, ele descobre que sua perna foi totalmente curada. Apesar do preço caro dos itens da loja, eles são muito úteis. Ele mais uma vez recebe o alerta de que seu treinamento de crescimento está prestes a terminar, e para evitar a dedução de pontos, ele corre para a sala de treinamento virtual para completar seu treinamento. Ele se lembra de ter visto uma função de criação de armas bloqueada no sistema, mas ele pode desbloqueá-la comprando uma arma. Com o cartão de arma que obteve de Sofia, Davi ganha autoridade para comprar uma arma. Davi navega até o arsenal, e a boneca preta reaparece, parabenizando-o por ser o quinto jogador novato a ativar o arsenal. Ele o aconselha a escolher sua arma com cuidado, já que uma carta de arma só pode ser usada uma vez. Depois de navegar pelas armas disponíveis, ele decide comprar a espada curta por 1000 pontos. De repente, uma fenda aparece no céu, e uma caixa de arma emerge dela, solicitando que ele verifique sua identidade usando sua pulseira. Depois de fazer isso, a espada curta é liberada de um círculo vermelho no estojo da arma. Quando Davi desembainha a espada, ele recebe uma notificação, informando que agora ele pode convocar a caixa de armazenamento de armas. Após comprar a arma, ele decide completar seu treinamento de crescimento antes que o cronômetro expire. No dia seguinte, ele decide fazer sua jogada, e segue um dos companheiros de equipe de Carlos. Jonathan fica surpreso, ao ver que a perna machucada de Davi se recuperou totalmente, pois ele o viu mancando no dia anterior. Curioso sobre sua recuperação repentina, Jonathan decide segui-lo. Davi segue o jogador até a academia, e tira sua arma recém-adquirida do arsenal, assombrando a todos com a arma e sua recuperação inesperada. Com uma nova arma em sua posse, ele resolve matar qualquer um que estiver em seu caminho. Jonathan também estava assistindo à cena, e também ficou se perguntando como um novato como ele poderia obter uma arma. Carlos diz a seus companheiros de equipe para atacarem juntos, e roubar a arma. Ele também ordena a um deles para correr e chamar Marcos. Quando eles começam o ataque, eles rapidamente percebem que não são páreo para ele. Davi usa sua espada para cortar suas mãos enquanto eles tentavam socar ele. Seguindo as ordens de Carlos, um deles passa correndo por Davi, e tenta escapar do ginásio, mas Jonathan rapidamente fecha a porta do lado de fora, para impedir sua fuga. Depois de assistir Davi, ele decidiu correr o risco ajudando-o em vez de viver como um covarde, e espera que desta forma ele possa fazer Davi dever um favor a ele, e talvez até formar uma equipe com ele mais tarde. Enquanto Carlos observa seus companheiros caírem um por um, o medo domina, e ele fica desesperado para sobreviver. Ele pega um cano de metal do banheiro, e ataca Davi em um ataque de raiva, mas Davi facilmente bloqueia o ataque com sua espada. Em resposta, Davi corta o polegar de Carlos, e o esfaqueia na perna. No entanto, Jonathan intervém, lembrando das consequências de matar alguém no jogo, e sugere pegar os pontos de Carlos em vez de sua vida. Carlos rapidamente oferece todos os seus pontos para se proteger, sabendo que se ele conseguir sair de lá vivo, ele pode se vingar com a ajuda de seu irmão. Mas Davi percebe seu plano, e o apunhala na perna mais uma vez, e diz a Carlos que só há uma maneira de acabar com isso. Jonathan o leva para a área pública, e compra para Davi uma garrafa de água como um presente. Davi então pergunta qual o verdadeiro motivo para ele ajudá-lo. Jonathan responde, dizendo que deseja formar um time com ele, pois está procurando companheiros fortes para jogar jogos avançados. Devido à velocidade de seu crescimento, outras equipes já começaram a prestar atenção nele. Além disso, os jogos avançados são muito mais difíceis, e exigem mais jogadores e um bom trabalho em equipe, daí a sua razão de querer formar uma equipe. Afinal, um lobo solitário ainda pode ser derrubado por um grupo de hienas. Jonathan diz a ele, que embora ele não seja tão forte quanto Davi, ele tem conexões e canais que lhe permitem obter informações de todos os lugares. Eles apertam as mãos, formando oficialmente sua equipe. 3 dias se passaram desde o incidente na academia, e Davi e Jonathan estão testando seu trabalho em equipe jogando jogos intermediários. Jonathan sugere jogar outro jogo para ganhar mais pontos, mas são necessários 3 jogadores, então Davi considera entrar em contato com Sofia. Graças ao seu novo time,
Davi tem acumulado pontos muito mais rápido, e desbloqueou sua segunda habilidade, Substituto Fantasma, após alcançar 4.000 pontos. A habilidade permite que ele se esquive e ataque instantaneamente, e deixe para trás uma imagem, mas custa 100 pontos para usar. Enquanto eles se preparam para jogar outro jogo, Davi recebe um pedido surpreendente para se juntar a seu time, de ninguém menos que Marcos. Com uma perna machucada, Carlos não pode jogar nenhum jogo, e tem que sobreviver gastando seus pontos. Ele pede a seu companheiro de equipe que lhe dê seus pontos, para que ele possa pagar a penalidade de 500 pontos todos os dias. No entanto, ele diz a ele que ele próprio está com poucos pontos, e não pode mais ajudá-lo. Com Benjamin ainda ocupado jogando o jogo avançado, não há como contatá-lo. Quando o tempo se esgota, o corpo de Carlos começa a sofrer uma mutação, inchando como um balão antes de estourar. Na arena de jogo, Marcos se aproxima de Davi, alegando que só quer jogar um jogo junto. Davi sabe que não pode ignorar os esquemas de Marcos, então ele decide lidar com ele. Davi aceita o convite, e os três partem para jogar um jogo intermediário de 2 estrelas, para o qual são teletransportados para uma estrutura estranha no céu com inúmeras escadas, e em uma das torres está um monstro com molas nas pernas. O objetivo do jogo é encontrar 3 adesivos, e colocá-los nos locais designados no corpo do monstro, ou seja, na testa, coração e panturrilhas. No entanto, há algo em comum neste jogo, não há limite de tempo, o que significa que eles não podem sair a menos que concluam o jogo. Marcos imediatamente revela seu verdadeiro motivo para se unir a Davi, e ele exige sua arma em troca de sua cooperação. Mas Davi se recusa a entregar sua arma, e o ignora. Assim que o jogo começa, o monstro começa a atacar o grupo. Tendo molas em suas pernas, o monstro é capaz de pular muito rapidamente. Marcos cumpre sua palavra, e se recusa a cooperar, optando por fugir. Davi decide dividir suas tarefas, dizendo a Jonathan para procurar os adesivos, enquanto ele mantém o monstro distraído e persegue Marcos. No entanto, enquanto Davi corre em direção a Marcos, o monstro lança um ataque com uma substância estranha emanando de seu corpo. Davi percebe que o monstro está cheio de pústulas, e o corpo dele pode conter um veneno potente, então ele toma cuidado para evitar seus ataques, enquanto continua a perseguir Marcos. Na tentativa de evitar que Marcos encontre algum adesivo, Davi tenta atrair o monstro para ele. Davi, em um esforço para alcançar ele, salta da estrutura e cai na frente de Marcos. Embora ambos os jogadores tenham conseguido se esquivar do ataque de veneno do monstro, Marcos aproveita sua familiaridade com o monstro e ataca Davi. Enquanto isso, Jonathan descobre um adesivo, e decide ir ajudar Davi, mas quando ele chega, ele o vê lutando contra Marcos à distância. Seus ataques contínuos gradualmente o empurram para a borda da estrutura, e assim que Marcos dá um golpe final, Davi usa sua nova habilidade. O soco de Marcos passa direto por ele, enviando ele em direção ao abismo nublado. Enquanto observa Marcos cair, ele percebe que perdê-lo também significaria perder o adesivo tão necessário, tornando impossível para eles progredirem no nível. Então, sem perder tempo, Davi rapidamente entra em ação, ativando sua habilidade de refluxo de tempo para aumentar sua velocidade, e tenta pegar o adesivo antes que seja tarde demais. No entanto, quando ele fizer isso, ele prevê o plano de Marcos, de atraí-lo com o adesivo, e usá-lo como suporte para mudar suas posições e se salvar. Ciente de seu plano, ele está pronto, e chuta a mão de Marcos quando ele tenta agarrar sua perna. Mas ele não para por aí, Davi usa toda a sua força para socá-lo, enquanto os dois continuam a cair em direção ao abismo nublado. Davi vê Jonathan parado na plataforma abaixo, e grita para ele por ajuda. Felizmente, Jonathan consegue agarrar sua perna bem na hora certa, enquanto Marcos cai das nuvens, e eventualmente desaparece de vista. Tendo encontrado com sucesso 2 adesivos, a dupla só precisa de mais um para completar o jogo. Apesar de sua busca minuciosa, eles não conseguem localizar o terceiro adesivo. Jonathan começa a especular que Marcos pode ter achado, e ter caído com ele. Mas Davi está confiante de que este não é o caso, afinal, ele estava seguindo Marcos de perto desde o início, e acredita que ele não poderia ter encontrado isso em tão pouco tempo. Enquanto a ansiedade de Jonathan começa a aumentar, Davi revela que há uma área que eles ainda não exploraram. Quando ele verificou seu bracelete para ver o status dos jogadores, indicou que Marcos ainda está vivo. E isso sugere que deve haver um local abaixo das nuvens que eles ainda não procuraram. Enquanto o monstro continua esperando no topo de sua torre, Davi e Jonathan optam por ficar escondidos até encontrarem o último adesivo.
Eles se aventuram até o andar mais baixo para explorar o que está abaixo das nuvens, e com a ajuda de uma corda improvisada feita de suas jaquetas, Davi desce lentamente através da névoa. Uma vez sob as nuvens, ele descobre uma escada que leva ainda mais abaixo na estrutura, afirmando seu palpite de que o último adesivo deve estar escondido em algum lugar abaixo. Enquanto isso, Marcos espera ansiosamente no fundo, incapaz de localizar qualquer saída. Embora o adesivo esteja ao seu alcance, ele está preso dentro de um recipiente peculiar no topo do teto. Enquanto ele pondera como acessá-lo, o teto de repente cede, e Davi cai. No meio de sua descida, Davi tem um vislumbre do adesivo dentro do container, pouco antes de um campo de força invisível impedi-lo de atingir o solo. Esse mesmo campo de força é o que salvou Marcos quando ele caiu para a morte antes. Davi decidiu oferecer-lhe um acordo, e diz que embora não o dê a ele sua própria arma, ele pode ajudá-lo a conseguir uma. Marcos inicialmente pensa que é uma piada, pois conseguir uma arma não é fácil. No entanto, Davi revela que sabe a verdadeira razão pela qual ele deseja tanto uma arma. Marcos ficou preso sob Benjamim todo esse tempo. Como forma de controlar seus subordinados, ele garante que eles não joguem muitos jogos de alto nível, para que não possam subir de nível, e quer se libertar desse controle, e ele pode fazer isso adquirindo uma arma e ficando mais forte. Ele ficou surpreso quando Davi contou a ele que se eles trabalharem juntos, eles podem derrotar Benjamim, e então ele poderá pegar sua arma. Marcos concorda em se juntar a ele, no entanto, eles devem sair deste lugar primeiro. Ele diz para Davi que enquanto ele estava preso lá, ele tentou algumas coisas, e descobriu como a sala funciona. Só pode ser limpa por 2 jogadores, um jogador tem que apertar o gongo assim que ele acender. Isso resulta em um cubo aparecendo na área, criando um caminho para o segundo jogador chegar ao adesivo. Este jogo testa o tempo de reação de ambos os jogadores, mas o bom é que eles não vão se machucar se caírem por causa do campo de força. Eles iniciam o jogo, e Marcos acerta rapidamente o primeiro gongo assim que acende. Davi também sobe rapidamente no primeiro cubo. Os cubos permanecem apenas por 5 segundos, então os jogadores precisam continuar se movendo para evitar cair. Marcos continua acertando cada gongo enquanto eles acendem, mas à medida que o jogo avança, eles começam a acender cada vez mais rápido. Chega ao ponto em que 3 gongos acendem ao mesmo tempo, e Marcos não consegue manter. Isso resulta nos cubos desaparecendo, e Davi cai de volta. Davi decide tentar o jogo, mas primeiro ele precisa aumentar sua frequência cardíaca para usar sua habilidade. Ele começa a correr pela sala em grande velocidade, o que parece estranho para Marcos, mas funciona. Eles então se preparam para começar o jogo. Enquanto isso, Benjamim retorna de seu jogo, e descobre que seu irmão morreu. Com raiva, ele prende o jogador responsável pelos cuidados de seu irmão. O jogador implora por sua vida, e revela tudo o que aconteceu, até contando a ele sobre Davi ter conseguido uma arma. Ele então pergunta sobre o paradeiro de Marcos para um companheiro de equipe, e fica furioso ao saber que se juntou a Davi para jogar um jogo. Ele ordena que seus companheiros esperem do lado de fora da sala de jogos de Davi, e o tragam assim que ele sair. Enquanto isso, ele decide lidar com o jogador, usando sua arma para cortar a perna do jogador com um golpe poderoso. Na sala de jogos, Davi e Marcos continuam a jogar. Depois que Marcos atinge quase a metade do caminho para o topo, Davi ativa sua habilidade para acompanhar o aumento na velocidade do gongo. Apesar de 4 deles aparecerem ao mesmo tempo, ele é capaz de prever a localização deles, e acertá-los todos de uma vez. Até mesmo Marcos fica surpreso com sua velocidade. Por causa da habilidade de Davi, Marcos consegue chegar ao topo, e agarra o adesivo. Assim que o faz, o teto começa a se abrir, criando um caminho para eles saírem da sala. Jonathan estava esperando por eles no topo durante todo esse tempo, e depois de tanto tempo, ele começa a perder a esperança de que talvez eles não voltem, quando de repente, há um puxão na corda. Jonathan fica aliviado, e rapidamente puxa-os para cima, mas ele ainda não consegue confiar em Marcos, mas Davi garante que eles ficarão bem. Com todos os adesivos em sua posse, eles são capazes de finalmente completar o jogo. Assim que saíram da sala, eles ficam surpresos ao ver o que os esperava. Um grande grupo de jogadores, todos sob o comando de Benjamim, esperando para atacá-los. Um deles dá um passo à frente, e diz para irem com ele para ver Benjamim. Antes de sair, Davi esclarece ao jogador que Jonathan é apenas um companheiro de equipe com quem ele jogou o jogo, e não tem nada a ver com a situação atual.
O jogador concorda em deixar Jonathan, mas Benjamin ainda quer ver Marcus. Davi e Marcus, junto com o resto dos companheiros de Benjamin, chegaram à área de boxe, onde Benjamin está esperando por eles. Quando eles entram, Benjamin aparece de repente, e dá um soco em Marcus com toda a sua força, fazendo-o voar, caindo nas escadas, e continua seu ataque implacável. Ele saca sua longa espada de seu armazenamento, e ameaça cortar o braço de Marcus por sua traição. Mas Davi intervém, e intercepta a espada de Benjamin no meio do golpe com sua própria arma. Isso só o irrita ainda mais, e ele diz a Davi que fará com que ele tenha um destino pior que a morte. Apesar de suas ameaças, Davi permanece imperturbável, e tenta atacá-lo. Benjamin retalia com seu próprio ataque, mas Davi consegue se esquivar. Vendo a velocidade de Davi, ele decide dar tudo de si, e usa sua velocidade total para aparecer atrás dele em um instante. Até mesmo os jogadores que estão olhando pensam que acabou, já que nem mesmo os monstros nos jogos de classificação avançada podem reagir à sua velocidade. No entanto, Davi é rápido para ativar sua habilidade de fluxo temporal, e usa sua previsão para evitar o ataque mais uma vez. Isso deixa Benjamin surpreso, incapaz de acreditar que Davi pode acompanhar sua velocidade máxima. Ele aproveita sua velocidade bônus, e lança seu próprio ataque. Ambos os jogadores começam a trocar golpes na velocidade da luz. Quando parece que Benjamin está na vantagem, Davi usa sua habilidade de substituto fantasma para se esquivar, e rapidamente aparecer atrás dele. Ele coloca sua espada no pescoço de Benjamin, encerrando a luta, e reivindicando a vitória. O que será que vai acontecer a seguir? Esse é o final da primeira temporada, e até o momento não tem mais capítulos dessa obra. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like, e comente o que achou dessa incrível história.